Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Junto com Rafael Morales, especialista em ESG, professor e consultor na Conversa Sustentável, e Sidney Cicoto Júnior, design de projetos da Conversa Sustentável e co-idealizador do Cidades Afetivas, vamos conversar com o Júlio Barbosa Chiqueto. O Júlio, ele é, além de ser meu colega, né, de pesquisa lá no Instituto de Estudos Avançados, na USP, ele é geógrafo, doutor em Geografia Física pela USP, trabalha com temas relacionados à poluição do ar, mudanças climáticas nas cidades e é professor e investigador na Flaxo Brasil. Júlio, chega para a conversa. Olá, Vivian. Olá, pessoal que está ouvindo. Obrigado pela oferta, pela oportunidade hoje. Olha, a gente que agradece, viu, Júlio? Bom, o Júlio hoje, gente, ele vai falar de um tema muito especial, que está relacionado à mobilidade urbana e justiça socioambiental nas cidades. Esse tema vem sendo discutido há tempos. Recentemente, a pauta da justiça ambiental também tem ganhado força. No Brasil, as áreas urbanas, elas concentram muitas desigualdades, condições muito precárias de mobilidade urbana, poluição no ar, em especial nas cidades grandes e capitais. As cidades concentram cerca de 80% da população do país. Temos regiões metropolitanas formadas por diversas dezenas de municípios, com milhões de habitantes, com grande porcentagem de população vivendo em regiões periféricas, carentes e de infraestrutura. Júlio, qual a importância da mobilidade urbana neste cenário, com a perspectiva das reduções das desigualdades sociais? Bom, Vivian, então, falar de mobilidade urbana é uma questão que a gente costuma chamar de multidimensional, né? Porque ela intermedia diversas outras questões dentro das áreas urbanas. E ela vai muito além da questão só do transporte, né? A gente pensa no transporte, a gente está pensando mais em uma questão de infraestrutura física, e a questão da mobilidade, ela envolve não só o transporte, né, das pessoas, das mercadorias, etc., mas também o acesso, né? E isso, a gente diz que é uma questão multidimensional porque vai intermediar o acesso das pessoas a diversas outras questões, a diversos outros serviços e coisas que elas precisam nas cidades, né? Como, por exemplo, o acesso ao trabalho, né? O acesso aos serviços de saúde, o acesso à cultura e ao lazer, né? E até mesmo o acesso que as pessoas têm umas às outras, né? Para você poder visitar uma pessoa, né? Então, tem uma interferência até numa escala bem micro, que é das próprias relações humanas, né? Então, a mobilidade urbana, ela tem uma importância muito grande em várias escalas diferentes, desde até, né, quando a gente olha numa escala bem micro, como a vida de uma pessoa só, até quando a gente olha numa escala de região metropolitana, né, quando a gente está pensando aí nos movimentos pendulares que existem, né, entre as cidades dormitório e as capitais, por exemplo, né, onde você tem, né, milhares e muitas vezes milhões de pessoas que são impactadas pelas condições de mobilidade, né. E aí, infelizmente, no Brasil, nós temos aí essa situação de que é característico das grandes cidades brasileiras, né, e isso é mais marcado ainda nas regiões metropolitanas, você ter um grande contingente populacional vivendo nas periferias com, assim, em condições precárias, né, de mobilidade também, além das outras infraestruturas, né, de transporte, saneamento, moradia, as condições de mobilidade também são precárias. Então, o acesso dessas pessoas que ficam, né, morando em regiões muitas vezes distantes do centro, sofre por conta dessas condições, né, e isso perpassa muitas questões, né, desde disso que a gente está falando, das condições socioeconômicas, né, mas também o próprio modo como as nossas cidades são desenhadas, né, de que existe essa segregação espacial, territorial, e que não há um foco, por exemplo, né, no pedestre, não há um foco no ciclista ou nos outros modais de transporte, principalmente aqueles que não são motorizados, né. Então, a gente tende a ter cidades que concentram muito as oportunidades de trabalho, os serviços em as regiões centrais, e um grande contingente de pessoas que moram em regiões periféricas e que acaba não tendo acesso à cidade, tudo que ela deveria ter, incluindo todas essas dimensões que eu listei, né? E isso é um elemento de grande exclusão social.
Então, Júlio, eu queria que você colocasse um pouco para a gente, falasse dentro desse contexto de mobilidade urbana, a respeito da temática da justiça ambiental. Ou seja, hoje os fenômenos climáticos estão cada vez mais frequentes e como isso se coloca, né? Como a população pode lidar com essa questão climática também cada vez mais urgente? Bom, a questão ambiental hoje em dia, né, como o próprio, a gente tem visto aí que tem se aproximado muito, né, a questão ambiental da questão social, e não dá para falar de um sem falar do outro, né, vocês abordam muitas vezes isso aqui no podcast, né, e então, assim, em relação à questão da mobilidade urbana, isso se dá porque uma importante fonte emissora de poluentes nas cidades é o setor de transportes, né? Então nós temos aí muitos veículos, né, que se deslocam para poder fazer, para as pessoas poderem se deslocar e também para fazer o transporte de mercadorias e cargas, né, nas cidades. Isso gera essa sinalidade que é a emissão de poluentes. Então, em relação à questão da desigualdade, para a gente atrelar essa questão social e ambiental, né, a injustiça social ou injustiça ambiental, que também tem a justiça climática, né, a gente pode pensar no seguinte: as pessoas que muitas vezes elas moram nessas regiões periféricas, elas não dispõem de um veículo, né, particular, de um carro. Então, elas são totalmente dependentes do sistema de transporte público das cidades, né? E aí você tem, por exemplo, um ônibus, né, com, sei lá, 30 pessoas, vamos supor, né, e todas essas pessoas estão sendo transportadas só por um veículo. Então, a emissão desse ônibus, né, ela é uma emissão que, claro, que um veículo pesado como o ônibus, ele vai emitir mais do que um carro, em termos absolutos, mas se você pensar na capacidade de transporte que um ônibus tem, ele vai estar transportando aí 30 pessoas. Então, né, vamos supor aí, a emissão per capita dessas pessoas, seja de gases de efeito estufa ou de poluentes tóxicos para a saúde e para o ambiente, é muito menor em comparação a uma pessoa que usa o seu veículo particular, porque ela sozinha está sendo responsável por a emissão de um veículo. Então, é a emissão per capita, né, a emissão por pessoa. Esse indicador ajuda a gente a entender que essa questão da injustiça, porque muitas vezes as pessoas com o menor nível socioeconômico, elas vão corresponder a uma menor fatia das emissões per capita, só que por elas estarem, né, nessas condições precárias de infraestrutura, de mobilidade, de moradia, elas vão sofrer muito mais as consequências, tanto da degradação ambiental quanto das mudanças climáticas, do que as pessoas de maior renda, que muitas vezes são responsáveis por uma fatia maior das emissões. Claro que se extrapola a questão da mobilidade, se a gente pensar, por exemplo, na questão do consumo desenfreado e etc., né? Mas a questão da mobilidade, ela é muito importante porque a gente está pensando aqui no uso do espaço das cidades, né? Então, assim, a gente tem um uso ainda, infelizmente, nas cidades brasileiras muito voltado para o automóvel, que ele é altamente poluente e pouco eficiente, né, para o transporte em si, quando a gente compara com o transporte coletivo, né, seja ônibus, trem, metrô, e também com os modais não motorizados. Então, e tem uma outra dimensão de que essas pessoas que ficam no transporte público, em geral, elas demoram mais para chegar no seu destino, quando a gente pensa no modal ônibus, né? E esse tempo a mais no trânsito faz com que elas respirem mais poluição, elas ficam mais expostas à poluição do ar que está ali predominando, né? Principalmente quando você tem situações de tráfego, né? De trânsito. Muito pesado, está tudo parado, os veículos estão ali emitindo aquela poluição e a população está ali respirando aquela poluição, né? Então, quanto mais tempo você demora para chegar no seu destino, maior a quantidade de poluição que você estará exposto, né? E aí dá para pensar também em relação às questões climáticas, né? Porque da mesma forma que a poluição do ar ela é um risco ambiental, a gente tem aí a intensificação dos eventos extremos, né? Então, as inundações, as secas, as ondas de calor, tudo isso também são eventos que são causados pelo desequilíbrio do sistema climático, no qual essas pessoas que vão estar mais tempo no trânsito também estão mais suscetíveis, né, a serem atingidas por esses problemas, isso sem mencionar também nas questões, por exemplo, que isso pode trazer, né, para a logística das empresas, né? Então, é um risco, né? E são prejuízos tanto a nível pessoal quanto até financeiro mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que entender que melhorar as condições de mobilidade é trazer não só benefícios, né, de qualidade de vida, mas também mitigar esses riscos
ambientais que se traduzem também em riscos financeiros, né? Todo risco climático, todo risco ambiental também é um risco financeiro que a gente precisa ficar atento. Júlio, ouvindo você falar aqui sobre essa questão, né, da mobilidade, dessas desigualdades que afetam as pessoas, especialmente por essa questão do deslocamento, aí tem a questão ambiental, da poluição, enfim, eu fui ouvindo aqui tudo que você estava colocando, e aqui no Cidades Afetivas a gente é muito afeito a uma ideia que é a cidade 15 minutos, né? Que é essa questão de você pensar uma outra modo de viver a cidade, de desenhar e planejar a cidade para contemplar todos e todas, né, num outro modelo de cidade que seja mais circular, regenerativo, sustentável, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, como é que você que está pesquisando, trabalha com isso, com essa questão da mobilidade urbana, né, como é que você vê essas iniciativas e como é que você... E se você entende que é possível mesmo a gente planejar cidades 15 minutos? Bom, obrigado pela pergunta, Sidney. Realmente, essa ideia da cidade de 15 minutos, ela é muito sedutora, né? Porque a gente pensa que, assim, esse tempo de deslocamento, 15 minutos, ele é um tempo de deslocamento que, de acordo com alguns estudos, ele otimiza o transporte não motorizado, né? Então, se a pessoa vai demorar até 15 minutos para se deslocar, seja a pé ou de bicicleta, ela tende a escolher o modal que não é motorizado. Se o deslocamento demora mais do que 15 minutos, ela tende a escolher o modal motorizado. Então, esse 15 minutos, ele é, assim, claro que existe uma variação em torno disso, né? Mas ele tem sido pensado, tem sido concebido como um tempo ideal que a pessoa deveria gastar para acessar tanto o trabalho, como o comércio, como o lazer, cultura, etc., né? O saúde, enfim, todos os serviços que ela precisa. Se ela tiver esse serviço acessível a 15 minutos, né, de caminhada ou de bicicleta, ela tende a escolher esse modal não motorizado, e isso mitiga muito as emissões, né, de poluentes tóxicos e de gases de efeito estufa vindos do transporte. E já tem algumas cidades no mundo que estão correndo atrás disso, né, que estão buscando implementar e redesenhar suas cidades. Paris é uma cidade que está, né, ficando bem famosa por isso. Se não me engano, Portland, dos Estados Unidos, também, né? Isso pode ser conferido até nos planos urbanos dessas cidades. E eu vejo isso com muito bons olhos, né? Eu acho que isso é justamente a gente redesenhar cidades pensando não em centrar elas nos automóveis, mas sim na experiência do ser humano, do pedestre, né? Cidades mais humanas, né? Que a gente possa construir aí cidades. Mas claro que isso não é simples de fazer. A gente precisa aí de uma integração, né? De uma certa governança urbana, de que o poder público vai estar atuando por meio de leis de zoneamento, incentivos fiscais, né, e esse tipo de coisa, para poder estar distribuindo melhor essas oportunidades, esses serviços todos pelos territórios, criando o que a gente chama de cidades policêntricas, né, e o setor privado também, né, é importante, por exemplo, na oferta de emprego, na oferta de serviços, né, também está sendo possível, né, para as empresas se estabelecerem em regiões que não são sempre as centrais, sempre as mesmas, né? Então a gente precisa aí pensar em uma questão de planejamento, né, de ordenamento territorial, de zoneamento urbano, que favoreça essa configuração. Mas, assim, isso acaba entrando também num debate que é um pouquinho complexo, que acho que não vai dar tempo de falar de tudo aqui, mas é que existe aquela questão que também a cidade mais densa, né, ela é melhor. Mas isso depende um pouco do tamanho da cidade, né? Se a gente está falando de cidades médias ou grandes, talvez realmente você concentrar tudo em um lugar só seja ok, porque ninguém vai estar muito longe. Mas a partir do momento que você pensa em megacidades que se espalham muito no território, esse modelo de cidade densificado já não é tão interessante, e o modelo policêntrico passa a ser mais interessante, mais humano, né, e mais ambientalmente favorável. Então, acho que é super importante isso que você falou, e eu espero que a gente seja capaz de progredir nesse sentido também aqui nas cidades brasileiras. Muito bom. Júlio, eu queria agradecer sua participação, já deixo o convite para você falar mais para a gente, principalmente o que as cidades estão fazendo em relação à mitigação climática, né? E é isso, gente. Olha, vocês precisam também acessar o nosso podcast, que nós gravamos com o professor Pedro Jacob, que está falando um pouco dos aspectos relacionados à governança, né? Então, tudo isso que o Júlio comentou agora conecta também
com esse podcast que está disponível tanto no YouTube Music como no Spotify. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa cidades afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e Spotify. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha e de conversar com a gente nos comentários. Até breve!